Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom, olá, meu nome é Fernando, sou da Universidade Federal do Sul da Bahia, estamos aqui em colaboração com a Telesaúde Goiás e hoje o tópico que nós vamos abordar é relacionado à microbiologia alimentar. Então, nós vamos tecer alguns comentários rápidos sobre a importância de se usar ou empregar a ciência da microbiologia nos alimentos, tá? Então, conforme o texto introdutório, a gente pode colocar que microbiologia alimentar é fundamental para a segurança e qualidade dos alimentos. Ela estuda os micro-organismos presentes nos alimentos e seu impacto na saúde humana. Esse campo é essencial para a indústria alimentícia e para a saúde pública. Nós temos diferentes aspectos quando a gente fala a respeito da microbiologia alimentar. Nós temos esse aspecto do impacto na saúde, tanto positivo quanto negativo. Por quê? Porque existem micro-organismos que são utilizados na microbiologia de alimentos, que são associados aos alimentos, que nos trazem benefícios. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos famosos probióticos, né? Probióticos são também micro-organismos, é um grupo de micro-organismos compostos normalmente de bactérias láticas, que estão presentes em alguns derivados do leite, iogurtes, né? Em que eles auxiliam a microbiota intestinal nos seus processos de digestão, entre outros benefícios através de produção de enzimas e outras substâncias que fortalecem o nosso, inclusive o nosso sistema imunológico. Então este é um exemplo, né, de um probiótico. Existem outros, por exemplo, aí no mercado, né, que são derivados aí por exemplo, kombucha, né, que o pessoal fala, ou kombucha, né, também são probióticos, que trazem benefícios para o nosso corpo e são compostos basicamente por micro-organismos. Por outro lado, existem micro-organismos que causam deterioração de alimentos, ou seja, eles estragam o alimento, produzindo ali toxinas que podem vir causar uma intoxicação da pessoa ingerindo ou uma infecção causada pelo próprio micro-organismo que está presente naquele alimento. Então aí a gente tem um aspecto negativo relacionado à saúde humana, à saúde pública. Então a higiene, principalmente, no processamento, no pré-preparo do alimento, durante o preparo e após o preparo, ou seja, a conservação dele até o consumo, são etapas fundamentais na indústria de alimentos para que você possa, lá no final da cadeia, consumir esse alimento com o máximo de segurança possível. Então, aí a gente tem um aspecto do micro-organismo, na área da microbiologia dos alimentos, já trazendo um aspecto negativo. Tem um outro aspecto interessante, que é a transformação de alimentos, né, provocada pelos micro-organismos, usando pelo lado benéfico e não uma deterioração. Aí nós temos exemplo, por exemplo, de alguns queijos, que em contato com determinados micro-organismos, com alguns fungos, por exemplo,
o queijo é alterado de maneira a dar um novo sabor, uma nova textura, ou seja, um novo produto, tá? Então aí a gente tem uma gama de queijos que nós conhecemos aí no mercado, que tem na sua composição, além de o leite, leite bovino, leite de cabra, né? De qual leite que está sendo utilizado, de bubalinos também, né? De búfala. Aí a gente, além de ter um leite proveniente de um animal, você tem ainda a associação com um micro-organismo que vai fazer uma alteração na sua estrutura, transformando-o em outro produto. Uma bactéria lática, por exemplo, você pega o leite em associação com bactérias láticas, você vai transformar em iogurte. Você pega, por exemplo, o leite, né, o leite comum, e você coloca um lactobacillus, um tipo de um lactobacillus específico, ele altera a composição do leite, transformando naquela bebida que vocês conhecem, que é o leite fermentado, né? E você adiciona, normalmente se adiciona um pouquinho de açúcar, uma solução de um açúcar mais caramelado, para dar aquela tonalidade um pouquinho amarronzada, para não ficar aquele branco total. Então, a gente tem inclusive receitas aí nas redes sociais, né, disponibilizadas para a produção de leite fermentado próprio, caseiro, né? Lembrando que esse tipo de produto tem que ser consumido moderado. Então é por isso que às vezes a pessoa reclama, por que que aquela embalagem é tão pequenininha, né? É porque ela é pequena com o intuito de você consumir pouco, né? Ela é feita na base de uma dose, tá? É uma dose diária que já é o suficiente para suprir as ações, né, e os benefícios que pode trazer aquele leite fermentado. Mais do que aquilo, você tomar uma garrafa, você pode aí proporcionar pelo excesso, que a gente fala do PK pelo excesso, você pode acabar falando, né, como a gente fala, todo líquido, todo consumo em excesso pode trazer malefícios, né? E ali, nesse caso, o leite fermentado, um consumo em grande quantidade pode provocar desarranjos intestinais e você pode ter uma diarreia, pode ter uma complicação intestinal pelo excesso. Então, sempre um consumo moderado e adequado. Então, por isso que a indústria bota numa dose pequena, porque aquela dose é uma dose adequada para que uma pessoa possa consumir. Além daquilo, já corre-se o risco, dependendo da estrutura de quem do indivíduo que vai estar consumindo, pode trazer mais mal do que bem, tá certo? Então, a microbiologia, então vocês percebem que ela pode trabalhar tanto para o lado benéfico, transformando alimentos, transformando bebidas. Você pega um suco de uva, submete a um processo de fermentação alcoólica, né, fermentação através de um fungo, uma levedura, né, que se trata de um fungo, a levedura é um tipo de fungo, você transforma o suco da uva em vinho, uma bebida alcoólica. Você pega, por exemplo, a farinha, em contato com a água, em contato com uma levedura, você transforma aquele produto em pão, através de um processo de fermentação. Então, gente, nesse sentido, a microbiologia de alimentos também traz benefícios. Agora, existem micro-organismos, que a gente vai ver mais adiante, que, além de deteriorar o alimento, né, então ela estraga o alimento, outros, ela não chega a estragar a estrutura física do alimento, mas a presença desse micro-organismo lá, quando consumido, pode proporcionar um malefício, uma doença, desencadear um processo de infecção, no caso do micro-organismo, ou uma intoxicação por conta de uma toxina que ele produz, ou o que nós chamamos, que é o mais grave, uma toxi-infecção, que é a ação conjunta
do micro-organismo causando a infecção e a sua toxina causando uma intoxicação dentro do corpo, que é a mais grave das situações, ok? Então, esta é a visão que nós temos dentro da importância de se estudar a microbiologia dos alimentos. Então, aqui vale digamos assim, um breve histórico, né? Então, eu dividi em 3 etapas: o histórico, a importância e as aplicações. Histórico. A microbiologia dos alimentos, ela surgiu junto com a microbiologia de uma maneira geral, lá com o Louis Pasteur. O Louis Pasteur é considerado o pai da microbiologia, porque foi através dele, os primeiros estudos do Louis Pasteur, que a microbiologia se desenvolveu por volta de 1850, ou seja, final do século, da metade do século XIX para frente, né? Então, 1850 aproximadamente. Então, e nesse caso, Louis Pasteur derrubou a chamada teoria da geração espontânea, né? E nesta sequência, ele ficou, digamos assim, famoso por derrubar essa teoria. E aí ele começou a ser chamado para tentar solucionar situações. E nesse sentido, uma das situações era justamente quem produzia antigamente, naquela época, vinho e cerveja, que são bebidas milenares. E elas, determinados lotes ou determinadas quantidades, se estragavam, se transformavam, ficavam avinagradas, né? Principalmente os vinhos. E ele foi chamado para tentar resolver a situação. E através das análises que ele fez, ele conseguiu encontrar que existia um micro-organismo que era responsável pelo processo da transformação da uva no vinho, que é a levedura. E ele que fez essa descoberta. E naqueles lotes em que havia uma contaminação, ou seja, que os lotes estragavam, ele conseguiu, né, identificar que havia um outro micro-organismo que estava ali promovendo essa deterioração. E através disso ele desenvolveu um método em que você aumentava a temperatura e resfriava rapidamente, lógico que de uma maneira bem rudimentar, porque no final do século XIX não havia muito recurso para isso, mas ele desenvolveu uma metodologia e essa metodologia matava aquele micro-organismo que era o contaminante. E com isso ele salvava, né, digamos assim, todos os lotes das bebidas. E esse processo mais adiante, né, mais para adiante, em homenagem ao Louis Pasteur, ele foi chamado de pasteurização. Ok? A importância. A ciência é crucial para garantir a segurança alimentar. Ela previne doenças e prolonga a vida útil dos alimentos. Através dos processos desenvolvidos na microbiologia de alimentos, o conhecimento dos micro-organismos, você consegue desenvolver metodologias, consegue desenvolver etapas na indústria em que você consegue prolongar a vida útil dos alimentos, ou seja, o que nós chamamos de, em inglês é o shelf life, e aqui no Brasil é a vida de prateleira. Através da adição de determinados compostos químicos, que são alguns preservantes, conservantes, que são produtos químicos, que normalmente não são lá muito recomendáveis hoje para uma vida saudável, e outros métodos que também podem se associar a ele, ou seja, você vender ou comercializar um alimento congelado, você embalar o alimento a vácuo, né? Embalar em atmosfera modificada, são etapas, são procedimentos que você faz com um determinado produto, visando
manter as características que nós chamamos organolépticas, ou seja, continuar com o mesmo cheiro, continuar com o mesmo sabor, continuar com a mesma textura e, ao mesmo tempo, ter uma vida mais prolongada na prateleira do supermercado e na nossa residência. Então, a importância da ciência é justamente isso, é estudar o alimento, estudar os micro-organismos que possam afetar aquele alimento e descobrir técnicas de maneira a você preservar melhor o alimento, deixando-o seguro por mais tempo. E, claro, estudar e implementar medidas que previnam a contaminação, né? Então, isso também é crucial. E as aplicações, então, da ciência, da microbiologia de alimentos, desde a produção até o consumo de alimentos, incluindo controle de qualidade, desenvolvimento de produtos e regulamentações. Então, diferentes tipos de queijo, diferentes cervejas, né? Os processos de fermentação, todos que envolvem esses processos fermentativos de queijos, pães diferentes e outros alimentos em que o micro-organismo pode fazer parte como um ator visando a modificação desse alimento, transformando-o em outro, de forma que ele também possa proporcionar para o ser humano um avanço, né? Uma melhora na sua qualidade de vida, através do consumo desse determinado alimento. Então, a aplicação da microbiologia de alimentos serve tanto para essa melhora, como utilizar a ciência, a pesquisa, de forma que você consiga identificar quais os pontos que são mais cruciais, que devem ser chamados a atenção para se evitar uma contaminação e possivelmente você ter todo o seu trabalho de desenvolvimento ou trabalho de preparo daquele alimento por água abaixo. Então, isso é a importância, né, relacionada à microbiologia de alimentos, associado ao seu breve histórico que a gente está falando aqui. Quais são os tipos de micro-organismos mais comuns nos alimentos? Nós temos as bactérias, como foi falado anteriormente, aqui a gente reforça, podem ser benéficas ou patogênicas. Algumas causam deterioração e outras são usadas na produção de alimentos. Então, um exemplo que a gente colocou são bactérias láticas, que transformam o leite, por exemplo, em iogurte, né? E ela, no caso, é uma bactéria que também existem outras, que, por exemplo, lactobacilos, que transformam o leite num leite fermentado, e esse leite fermentado é um leite modificado que traz mais benefícios à saúde, e por aí vai. É lógico que existem bactérias também que, na presença de um alimento, ela pode deteriorá-lo, alterando aquelas características de sabor, de textura, de cheiro, né? De um odor mais desagradável, né? Ou seja, causando um processo de deterioração, estragando o alimento, de forma que ele se torne impróprio para o consumo. Nós temos também fungos, incluem aí bolores, que a gente conhece muito o bolor, né? No pão de forma, né? E outros pães que, quando eles ficam armazenados durante um certo tempo, eles começam a absorver a umidade do ambiente, se ele não for bem embalado, e com isso os bolores, os fungos, podem se desenvolver e, através deles, o produto ficar inutilizado para consumo. Já a levedura, que é um tipo de fungo também, durante um dos processos mais importantes, que é a fermentação, ele pode atuar fermentando e transformando aquele alimento num outro alimento que pode ser e pode ser consumido sem nenhum problema. Então, nós consumimos algumas bebidas alcoólicas que são feitas através desse processo de transformação de fermentação. A cerveja, vinho, né? O próprio pão, como eu falei, que é um alimento mundialmente conhecido, e todos esses processos que eu estou colocando, o do pão,
A cerveja e o vinho são processos desenvolvidos há milênios. Ou seja, muito antes de se descobrir que era um fungo responsável pela fermentação. Ou seja, foi descoberto por acaso, há milhares de anos atrás, e depois foi se repetindo esse processo. Olha, faz desse jeito que dá certo. E esse processo foi passando de gerações em gerações. Somente após a descoberta, né, da ciência, da microbiologia como ciência, que começou-se a estudar melhor esses processos fermentativos e desenvolver melhores micro-organismos, mais recentemente. Por exemplo, na produção de combustível, biocombustível, o etanol. Você utiliza a levedura para o processo de fermentação da garapa, do suco da cana, e depois você destila e produz o etanol, que é utilizado como combustível. Na década de 70, por exemplo, quando iniciou-se o programa de álcool, só para efeito de curiosidade, o processo de fermentação para se produzir o etanol demorava, ou seja, de você colocar a levedura em contato com a garapa, o suco da cana, para fazer o processo de fermentação, demorava em torno de 24 horas. Tá? Com o avanço da engenharia genética, com o avanço dos processos de seleção de micro-organismos, associado a uma seleção de uma melhor cana, para ela apresentar um teor de açúcar adequado, um teor de umidade adequado, ou seja, uma combinação entre açúcares e o líquido formado quando você espreme e moe a cana, hoje o processo dura em média 4 horas. Ou seja, de 24 horas que se demorava para produzir, para só fazer o processo de fermentação, hoje nós temos o processo de fermentação reduzido para 4 horas. E há uma tendência para redução um pouco mais ainda. E isso, quanto menos tempo você faz o processo, mantendo-se a qualidade do produto, você ganha em produtividade e, por consequência, lucro. E aí a engenharia genética, a biotecnologia, associadas à microbiologia dos alimentos, tem muito a dar, tem muito a fornecer para a indústria de alimentos no seu todo, para que se haja novas seleções de novos micro-organismos que possam transformar alimentos ou que possam melhorar a qualidade de muitos alimentos disponíveis. Vírus, já nós temos um conhecimento maior vinculado à contaminação, associado a uma manipulação inadequada. São responsáveis por várias doenças alimentares. O simples fato de uma pessoa portadora de um determinado vírus, tá? Alguns vírus, eles conseguem, o vírus, de uma maneira geral, a gente pode dizer, como do ponto de vista de patologia, são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles precisam de uma célula viva para poder se multiplicar, gerar novas cópias. Então, se ele estiver fora da célula, existem alguns vírus que não conseguem sobreviver. Agora, existem outros vírus que conseguem sobreviver fora de uma célula e ficam inertes até encontrar um hospedeiro. E é nesta situação que alguns vírus patogênicos vinculados a alimentos permanecem em um determinado produto através de uma manipulação inadequada. A pessoa está manipulando, é portadora de um vírus patogênico, tosse em cima do alimento, não usa uma proteção, um EPI adequado, esse vírus entra em contato com o alimento, permanece inerte lá, porque não é uma célula viva que está ali em contato, mas quando a pessoa ingere o alimento, ele vai encontrar o seu hospedeiro e vai se desenvolver. Existem casos vinculados a isso com alimentos. Lembrando que pode ser alimentos, pode ser bebidas. Quando a gente fala alimento, é de uma maneira geral, tá? Então, sendo alimento ou sendo bebida, desde que seja ingerido para que possa fornecer uma fonte de energia para o nosso corpo. Então, é essa relação que a gente entende por alimento, tá certo? Então, quando eu falo vírus contaminando alimentos, pode ser tanto bebidas quanto alimentos sólidos, pastosos, etc, etc.
E agora, falando sobre o papel deles, então, nesse processamento, né? A gente falou bastante e aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Fermentação. Os micro-organismos transformam alimentos, criando novos sabores, novas texturas. Queijos, iogurtes, pães, que nós falamos agora há pouco. Bebidas, né? Você pega o malte, né? Cereais, né? Como o malte, por exemplo, você submete a um processo de fermentação, você tritura, você expõe os açúcares desse malte para levedura, a levedura vai utilizar esses açúcares e vai produzir gás carbônico, que é o resultante da fermentação, e álcool, etanol. Então você vai ter aí a produção de uma bebida alcoólica, tá? Ou seja, você partiu de um grão e através desse grão você submeteu a um processo de fermentação, depois você passa por outros processos de filtração, etc., até chegar numa bebida em que você depois adiciona um pouco mais de gás carbônico e você tem uma bebida carbonatada, que é a cerveja, por exemplo. Probióticos são bactérias benéficas que são adicionadas a alimentos para promover a saúde. São comuns em produtos lácteos fermentados. Então, iogurte, alguns tipos de iogurte específicos, né? O leite fermentado, né? São bebidas lácteas em que você tem ali dentro, produzido naturalmente ou adicionado em maior quantidade, bactérias probióticas que, a partir do momento que sejam ingeridas, elas vão atravessar todo o nosso trato digestório e chegar no intestino, onde elas conseguem ali o seu ambiente mais adequado e, a partir dele, podem nos trazer benefícios no processamento dos nutrientes que estão sendo gerados através da nossa alimentação. Agora, a deterioração, que nós falamos anteriormente, a gente reforça aqui, alguns micro-organismos, então, causam degradação dos alimentos. Isso resulta em alterações indesejáveis de sabor, textura, que são aquelas características que eu disse, organolépticas, né? Altera o sabor, você já prova, fala, está estragado. A textura, às vezes ele tem uma textura mais sólida e através do processo de deterioração ele apodrece. Você vê determinadas frutas no supermercado, na feira livre, que já começam a passar por um processo de deterioração. Começam a se estragar. Você olha e fala, a fruta está estragada. Ela está sendo deteriorada por micro-organismos que estão utilizando os açúcares presentes naquela determinada fruta ou naquele determinado legume, o que seja, para se nutrir. E com isso eles alteram a estrutura do alimento. E ele começa a ficar murcho, ficar mole, ficar aquoso, né? E além do sabor e da textura, também tem o olfato, o odor, porque muitos desses alimentos sofrem nesse processo de deterioração, eles começam a emitir, a gerar gases dentro dos processos de putrefação, de deterioração do alimento. Os micro-organismos começam a produzir gases que têm um odor desagradável. E aí você consegue perceber pelo cheiro também que o produto está passando por um processo de deterioração. Dentro de um alimento, ou seja, tem micro-organismos. Agora, lógico que o alimento em si, ele não é um alimento esterilizado, ele não é estéril. Principalmente frutas, legumes, hortaliças, eles não são esterilizados, né? A gente faz em casa uma desinfecção, utilizando hipoclorito, né? Um pouco de hipoclorito, nada de vinagre, gente. Pelo amor de Deus, né? Você não vai usar o vinagre para deixar as suas folhas, né? As suas hortaliças de molho no vinagre, achando que o vinagre vai fazer um papel de desinfecção. O vinagre ele só reduz o pH. Pouquíssimos micro-organismos têm uma sensibilidade grande para que, se você alterar o pH, deixando ele mais ácido, ele vai morrer. A função ali
só do vinagre, você só está baixando o pH. O importante mesmo é que você use hipoclorito. Hipoclorito, aquele que você pode pegar no que você compra no supermercado, ou aquele que você compra em unidades básicas. Compra não, você pega nas unidades básicas. Por quê? Ah, mas e aquele que eu compro em casa para limpeza? Aquele não é recomendado que se use com frequência. Esporadicamente, num momento de emergência que eu não tenho outro hipoclorito, eu posso até utilizá-lo. Mas por quê? Qual é a diferença? Aquele que é usado na higiene da superfície dos pisos na sua residência, ele é o mais, vamos dizer assim, mais impuro. Então ele é um hipoclorito, ele tem cloro, mas ele tem também outros componentes químicos que não trazem tanto benefício à saúde, que não são benéficos. Mas em pequena quantidade, esporadicamente, se você não tem um outro hipoclorito, ele pode ser utilizado. Já aquele hipoclorito do supermercado que você compra, ou aquele do posto de saúde, ele já passa por um tratamento que ele remove essas outras substâncias químicas que podem trazer mal à saúde. E aí ele pode ser utilizado com mais segurança. Lembrando sempre de seguir a recomendação. Água para consumo humano, 2 gotinhas por litro. E se eu quero tratar hortaliças, né, ou frutas para deixar mergulhado, 4 gotas por litro de água que você vai usar. E aí você deixa lá por 10 minutos, depois lava em água corrente, água limpa corrente, para tirar aquela solução e depois você pode deixar secando e depois consumi-la sem nenhum problema. Então, esses alimentos, eles são manipulados na colheita, eles podem sofrer contaminação no transporte, no supermercado ou na banca de hortaliças, um monte de gente pega na mão. Tem gente que tosse em cima, tem gente que espirra em cima. Então é sempre recomendado que esses produtos, que essas hortaliças, esses alimentos, sejam, quando levados em casa, higienizados. Eles não são esterilizados, eles são higienizados e com isso você tem uma probabilidade enorme de redução ou eliminação de micro-organismos patogênicos que porventura possam ter sido introduzidos nos processos de manipulação ao longo da sua cadeia de produção. E quais são, né, os fatores aí que afetam esse crescimento microbiano de uma maneira geral? Nós temos a temperatura. Então, cada micro-organismo ele tem uma faixa de temperatura, que é um intervalo de mínimo e de máximo, tá? E cada um tem uma temperatura ótima. Então, eles têm uma faixa. Vou usar um exemplo de um micro-organismo. A Escherichia coli, a E. coli, ela vive no nosso trato intestinal. Ela está presente no nosso trato intestinal, é um micro-organismo da nossa microbiota. Eu não estou falando aqui flora intestinal, tá, gente? Porque flora intestinal é um termo errado, equivocado. Mas existem muitos até medicamentos aí que levam o nome de flora no meio. Mas é um equívoco. Convencionou-se falar desse jeito, tá? Flora microbiana, né? Flora intestinal, a flora da cavidade oral, mas na verdade é a microbiota intestinal, a microbiota da cavidade oral. E essa microbiota, a E. coli, é um dos micro-organismos que mais estão presentes. E a E. coli tem uma faixa de temperatura de crescimento. No nosso corpo, nós temos uma temperatura média de 36,5 graus. Ela está lá, está crescendo, se desenvolvendo, auxiliando no processo de digestão, tá? Que é dentro dessa faixa. Agora, qual é o ótimo de temperatura da E. coli? O ótimo é 44 graus, ou seja, é bem diferente da nossa temperatura corporal. Por isso, todo micro-organismo tem um intervalo de crescimento, uma faixa, em que se ele sair da faixa para mais ou para menos, ele pode ou parar simplesmente o crescimento e ficar em estado latente ou morrer. E se ele estiver na faixa, ele consegue se multiplicar, só que devagarzinho.
Agora, na temperatura ótima, aí é quando ele se multiplica mais rapidamente. Por isso, o controle térmico dos alimentos é importante. Então, a preservação congelada, né? Num restaurante de comida por quilo, e aí que é o que mora o perigo, se os processos de higiene do restaurante, seja no preparo, no manuseio, lá na cozinha, não forem adequados, esse alimento pode vir para ser servido num self-service, ele pode chegar lá contaminado. E se as temperaturas daqueles banho-marias que estiverem lá não estiver adequado, não estiverem numa temperatura adequada, vai proporcionar, sim, um favorecimento na multiplicação. Por isso, a ida a restaurantes de confiança que fazem, né, que o pessoal da cozinha trabalhe dentro de um procedimento higiênico sanitário adequado é crucial. Se você vai num restaurante que você não conhece a cozinha, você não sabe como é que é, ou tem uma capacidade duvidosa, todo o alimento que está ali, se ele não tiver numa temperatura adequada, quando eu digo adequada, pela legislação é em torno de 70 graus, é uma temperatura quente mesmo. Não é aquele morninho. Aquele morninho só vai ajudar um micro-organismo a se multiplicar. Então, muito cuidado quando você frequenta restaurantes por quilo, tá? Restaurantes self-service. Por que tem aquela redoma, aquela parte de vidro ali que você muitas vezes tem até dificuldade de enfiar a colher ali para pegar o alimento? Justamente para evitar que a pessoa respire em cima, fique falando em cima do alimento, tussa em cima, espirre em cima. A gente pode até falar, oh, mas isso é, nossa, mas a gente evidencia, a gente visualiza situações como essas no nosso dia a dia, se a gente começar a notar, a reparar. Então, sempre é bom observar, ter cuidado e levar os alimentos para casa e higienizá-los. E preservá-los na temperatura adequada. Mas os micro-organismos, a gente tem aí certos métodos de preservação microbiana que são adequados para cada alimento. Não é todo alimento que pode ser congelado a menos 20. Existem outros que podem. E por isso a indústria de alimentos e a pesquisa é que verifica qual é a melhor forma de você preservar certos alimentos. Congelando, não congelando, só refrigerando, deixando a temperatura ambiente. Isso vai depender do tipo de alimento e o tipo de micro-organismo que você quer eliminar. O pH, acidez ou alcalinidade do alimento, ou seja, pH muito baixo ou pH muito alto do alimento, influencia no crescimento microbiano. Muitos patógenos preferem ambientes neutros, pH próximo de 7. Não é porque, lembra que eu falei do negócio do vinagre? Não é porque eu estou abaixando o pH que eu vou eliminar os patogênicos. Você vai, vamos dizer assim, interferir em um ou dois micro-organismos que têm maior sensibilidade, porque gostam de um pH mais neutro. Mas a maioria deles você não vai matá-los. É por isso que a gente tem que usar uma solução de hipoclorito para fazer a desinfecção e não usar vinagre. Existem certos alimentos que mais ácido o pH ele vai favorecer um grupo de micro-organismos. Exemplo, o fungo. O fungo deteriora um pouco mais, ele tem mais potencial de deterioração em alimentos mais ácidos, comparados com a bactéria que prefere pHs mais neutros. Mas todos os micro-organismos têm uma faixa também de pH que eles podem atuar ou tolerar. Atividade de água, ou seja, ter água disponível para o micro-organismo. Então, o alimento ele pode até ter água, mas a água tem que estar disponível para o micro-organismo. Vou usar o exemplo, uma carne de sol, carne seca, carne salgada. O alimento ele continua tendo água, mas esta água ela está ligada ao sal. Então a água não está mais disponível. Por isso que o micro-organismo não consegue utilizar essa água e, por consequência, ele não consegue fazer todo o seu processo para deteriorar aquele produto.
por conta da disponibilidade da água. Por isso eu pego uma carne, salgo a carne, e esse salgar a carne eu indisponibilizo a água para o micro-organismo. Outras vezes, determinados produtos eu consigo retirar a água ao máximo, ou seja, colocar uma disponibilidade de água mínima que o micro-organismo também não consegue utilizar. Exemplo, leite em pó. Eu desidrato o leite, retiro a água do leite, transformando o produto em pó. Farinhas, eu também desidrato, transformo em pó. Retiro a água e com isso aquele produto tem uma vida de prateleira mais longa, sem que haja deterioração. Tanto é que o leite em pó, se você vai deixando ele armazenado num saquinho por um bom tempo, você começa a ver que ele começa a empedrar. O que significa isso? Que ele consegue, cada vez que você abre a embalagem e fecha, ele consegue captar um pouco da umidade do ambiente e vai ficando úmido. E vai chegar um momento que ele está todo empedrado. Por quê? Porque ele absorveu uma quantidade de água que deixou numa estrutura mais sólida. Ok? E claro, nutrientes. A composição dos alimentos, os tipos de alimentos, né, dependendo, ele determina quais os micro-organismos podem crescer. Carboidratos, proteínas presentes nos alimentos são importantes para nós, sim, mas também são importantes para os micro-organismos. Dependendo do tipo de nutriente disponibilizado no alimento, né, ou seja, a composição dele, grupos de micro-organismos vão utilizá-lo e outros não. E por isso você tem determinados cuidados para determinados alimentos, de cuidados para outros alimentos, ou seja, eu não posso ter uma regra única para todos eles, porque cada alimento tem uma composição diferente e tem um grupo de micro-organismos adaptados para aquele alimento para utilizá-lo como fonte de carbono e energia, e com isso deteriorá-lo e tornando-o impróprio para o nosso consumo. Então você tem que fazer uma adequação de diferentes processos para que você consiga preservar melhor o alimento e transformá-lo e deixá-lo mais seguro para o seu consumo. E isso entra o que nós chamamos de boas práticas de higiene e manipulação. Higiene pessoal. Quem manipula alimentos minimamente processados, quando você pega aquelas couves já cortadinhas, alimentos semi-prontos para consumo, eles passaram por um processo de um equipamento que foi manuseado por uma pessoa, ou ele foi manuseado realmente, alguém que fez o corte manual com uma faca. Então a higiene pessoal de quem mexe no alimento é essencial. Numa empresa, normalmente, só para efeito de curiosidade, em certas empresas, os sanitários, eles têm a sua estrutura lá dentro, mas não há pias dentro da área destinada aos sanitários. As pias estão fora. Por quê? Porque ali você consegue analisar se o funcionário saiu do sanitário e vai fazer a higienização adequada das suas mãos. Porque eu não posso colocar um funcionário para vigiar todo mundo dentro do banheiro. Eu não posso botar câmera dentro do banheiro. Mas o banheiro continua com a sua privacidade toda, mas na hora que o funcionário sai, ele vai ter que passar pela pia. E lá ele vai fazer a higienização para depois voltar para manipular o alimento. Então é essencial que ele faça essa higienização e adequada, tá? Não só das mãos, como higienizar também dos equipamentos que são utilizados. E os equipamentos também de proteção que ele usa. Para que eu estou trabalhando com produto cru, uma luva, e depois eu vou usar a mesma luva para trabalhar com produto já cozido. Ou seja, eu estou trazendo micro-organismos do produto cru, que não passou ainda pelos processos térmicos ou processos de manipulação alimentar, né, de preparo, e depois eu vou usar a mesma luva. A mesma coisa da faca. Eu uso a faca no produto cru, não a higienizo e já vou trabalhar com alimento cozido. Isso acontece muito em churrasco, o pessoal faz os cortes da carne crua e depois usa a mesma faca
para carne cozida, pelo menos faça uma higienização dessa faca entre os processos. Ou use duas facas, uma para trabalhar com o produto cru e outra para trabalhar com o produto cozido, para que não haja contaminação cruzada. Limpeza de equipamentos. Você sanitizar os equipamentos. Você utiliza mesa de preparo para massas, você utiliza utensílios, você tem que fazer todo um processo de higienização dos equipamentos para que eles possam se manter isentos de carga microbiana ou de patógenos, para que no dia seguinte ou numa outro turno você possa receber novos funcionários e eles possam trabalhar dentro de uma área limpa, para evitar uma contaminação. Controlar a temperatura, manter esses alimentos em temperaturas seguras. Então você previne a multiplicação de micro-organismos patogênicos. Se é para ser refrigerado, guarde refrigerado. Se é para ser congelado, guarde congelado. Se você vai descongelar um alimento, uma marmita sua, alguma coisa para o alimento, não descongele em cima da pia, ali no balcão. Coloque na geladeira no dia anterior, porque ele mesmo assim ele vai estar trabalhando com baixa temperatura. E com isso, mesmo que você tenha tido um contato direto com o alimento, a multiplicação microbiana vai ser extremamente baixa ou nula. E isso vai te dar maior segurança no consumo. E lógico, sempre treinamento, indústrias de manipulação, indústrias de alimentos, tem que ter um treinamento contínuo para o empregado, para o seu parceiro, para o seu colaborador, estar sempre adequado, com a vestimenta adequada e atuando com procedimentos adequados na manipulação daquele alimento. Cursos de atualização, palestras e análise dos procedimentos ao longo da cadeia de produção são essenciais para que você tenha um produto final adequado. Nós tivemos um exemplo recentemente que saiu na imprensa de algumas mortes nos Estados Unidos por uma cadeia, uma rede famosa de sanduíches, né? Um fast food aí de sanduíche. E foi detectada a presença de uma bactéria, uma espécie de E. coli, né? O57H7, muito provavelmente. É uma bactéria extremamente perigosa, produz uma toxina extremamente perigosa, que em pequeníssima quantidade faz um estrago no ser humano. E isso é decorrente de quê? De falha no processo de higiene. Ou foi uma falha lá no início da produção, ou no processo de manipulação do sanduíche já pronto dentro da lanchonete ou ao longo do preparo. Cabe agora às autoridades americanas analisarem toda a cadeia produtiva e verificar aonde ocorreu a falha. Às vezes essa falha acontece lá na ponta, no início, e outras vezes é na outra ponta extrema, na finalização do sanduíche para o consumo da pessoa. E por isso tem que haver uma confiança muito grande de quem consome em quem produz e em quem está te fornecendo aquele determinado alimento. E essas técnicas, né? Então a gente falou aqui atrás, voltando, higiene, limpeza dos equipamentos, controle de temperaturas, né? Que você consegue fazer, treinamento do pessoal e você pode preservar os alimentos. Então nós temos tratamentos térmicos, que é a pasteurização, esterilização, que eliminam micro-organismos. Então, a pasteurização você consegue fazer até na sua residência, uma pasteurização caseira, né? Mas a gente tem que consumir produtos que tenham vindo de um processo de pasteurização adequado na indústria. Você não pode pegar no meio da rodovia, comprar um palmito cortado lá, guardado em potes, que você não sabe se houve um tratamento térmico ou não. E você corre o risco ali de desenvolver doenças gravíssimas, levando inclusive à morte. E isso é muito sério. E a gente muitas vezes arrisca fazendo aquisições de produtos que a gente sabe que deveriam ter passado por processos, né, de preparo e não foram.
Então, você está assumindo um risco extremamente alto. Então, o tratamento térmico é uma forma de você eliminar micro-organismos que porventura possam estar no alimento. Existem alimentos que podem ser submetidos a esse tipo de tratamento. Tem outros que não. Então você tem que analisar qual que é o mais adequado. Se não é tratamento térmico, pode ser a refrigeração ou congelamento. E você retarda o crescimento microbiano ou você para o crescimento microbiano. Preserva a qualidade por um bom tempo. Se não dá, você tem a desidratação. Você reduz aquela atividade de água que eu mencionei anteriormente, impedindo o crescimento do micro-organismo em alimentos secos. Ou o uso de aditivos, conservantes químicos, que inibem também o crescimento microbiano. E lógico, tem que ser usado de acordo com a regulamentação. Por quê? Em excesso podem fazer mal para a saúde. A médio, a curto, médio e até longo prazo. E você nem perceber que você está sendo contaminado com o tempo. Então, dentro de uma legislação, existem limites toleráveis para o uso de um determinado conservante. E os produtos, então, vale muito a pena que você faça consumo sempre de produtos industrializados, se você fizer uso, né? Produtos industrializados que usam esses conservantes, mas que tenham marcas de confiança, em detrimento do risco que você pode correr consumindo um alimento que foi preparado de uma maneira inadequada. Doenças. Quais poderiam, por exemplo, ser alguns patógenos? Aqui eu estou citando pouquíssimos. É uma lista muito grande, mas só alguns deles. Salmoneloses, causado pela bactéria Salmonella. Causa diarreia, febre, cólica. Tá? Dependendo do tipo de salmonela, pode causar uma relação de diarreia com vômito. Por quê? Porque ela causa não só uma infecção, mas também uma intoxicação, porque ela pode produzir uma toxina. E essa toxina pode fazer mal para a pessoa, causar vômitos, diarreia, e você, se não receber um tratamento adequado, com soro e um ambiente hospitalar melhor, você pode chegar até ao óbito, dependendo da quantidade de bactéria ou toxina ingerida. Listeriose, Listeria monocytogenes, também causando febre, dores musculares, náuseas. Intoxicação por Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que uma parte da população, cerca de 20% dela, tem, inclusive na sua cavidade oral nasal. E ela é assintomática para esses portadores. Mas se essa bactéria pegar, por exemplo, uma pessoa que manipula alimentos, a própria pessoa não sabe se é portadora. Mas se ela não usa aqueles EPIs, ou seja, máscara enquanto está manipulando, corre-se o risco desse micro-organismo ir para o alimento e acabar se desenvolvendo ali e você acabar ingerindo ou a toxina estafilocócica ou o próprio micro-organismo e sofrer com isso. O botulismo, o Clostridium botulinum, daquelas que se fala, né, não consumir latas que estiverem estufadas, né? Palmito que não, desses que é vendido em beira de estrada em conserva, que não tem ali selo, né, de fiscalização, que não passou pelos processos adequados de pasteurização, ou seja, foram preparados no meio do mato mesmo, você está correndo um risco muito sério de desenvolver esse tipo de doença, que pode, inclusive, levar você ao óbito. Então, todo cuidado na questão do consumo de alimentos, principalmente alimentos crus. Existem alimentos crus que não são recomendados, mas a gente faz o hábito. Então, cabe o consumo em locais em que você consegue verificar que o processo de produção daquele produto foi higienicamente adequado. E para você trabalhar no laboratório, nós temos métodos. Métodos tradicionais, o alimento chega, o laboratório para fazer o diagnóstico, a microbiologia ela não trabalha só quando há uma intoxicação
ou uma doença transmitida por alimentos. Ela trabalha constantemente junto com a indústria de alimentos, fazendo um monitoramento da qualidade desse alimento ao longo de toda a sua cadeia produtiva. E nós temos métodos tradicionais, método de contagem em placas, com testes bioquímicos. São confiáveis, mas demoram mais dias para o micro-organismo crescer. Você tem métodos rápidos que usam kits moleculares, que o resultado sai em poucas horas. E eles são mais rápidos, mais eficientes, são um pouco mais caros, mas dependendo da cadeia produtiva, é mais compensatório. E existem métodos avançados, que é de um sequenciamento genômico, com espectrometria de massa, e você tem uma identificação precisa de como o micro-organismo está ali num prazo curto. É um investimento muito alto, mas para a cadeia alimentícia, a depender de como se dá esse processamento dessa cadeia, ele é extremamente, tem um retorno, né, financeiro da aquisição, você faz um investimento alto, mas o seu retorno e a segurança no seu processamento é extremamente confiável. Mas todos os testes aqui elencados, o 1, o 2 e o 3, são todos adequados e recomendados na microbiologia. Eles podem demorar um pouco mais, mas todos eles fazem o mesmo tipo de função, que é identificar a presença de anomalias e de patógenos no alimento. E, para finalizar, então, nossas considerações e nossa conclusão. Microbiologia dos alimentos. Importância contínua. A importância alimentar permanece crucial para a segurança global. Seu papel é cada vez mais relevante. Por quê? Ele não age só na indústria. Ele age também desde a cadeia, desde a produção, lá na agricultura, lá na saída do campo. O melhor método de você preservar aquele produto para ele chegar até a prateleira do cliente, chegar até a gôndola do supermercado, dentro de condições adequadas de higiene e de segurança. Esse já começa a ser o processo de microbiologia de alimentos envolvido lá no início da cadeia de produção. A inovação, ou seja, a biotecnologia, a engenharia genética, que faz parte da biotecnologia e esses processos novos, em parceria com a microbiologia de alimentos, na análise e no desenvolvimento de processos mais avançados e mais rápidos e mais precisos para diagnose rápida, para você poder inutilizar aquele alimento, você interromper a etapa de produção para ver onde que o ponto, onde é que está a falha. Então, este avanço da inovação, da pesquisa, é crucial. Quais os desafios futuros na microbiologia de alimentos? Justamente você trabalhar com novas tecnologias, para descoberta de novas tecnologias, e essas mudanças climáticas têm também nos proporcionado desafios de como adequar as mudanças climáticas à qualidade dos alimentos produzidos. E por isso nós temos que estar sempre constantemente nos adaptando a essas variações que anteriormente eram processos mais demorados para ocorrer e hoje estão acontecendo em décadas. E isso é extremamente preocupante. E, claro, a educação e a conscientização, a formação de profissionais adequados, treinados, tá? Que é crucial no desenvolvimento das etapas dentro da produção de alimento, ou seja, se você está produzindo um alimento para consumo de terceiros, e não só alimentos nossos, mas também para os animais, né, rações, etc., você tem que ter treinamento contínuo e uma conscientização de que aquilo vai ser consumido, inclusive, pela sua própria família. Então, você tem que se dar ao melhor de si do ponto de vista de cuidado com a higiene pessoal e higiene de tudo que te cerca num processo desse. E educação do próprio público, para que tome cuidados com aquele alimento, para que não espirre em cima de uma gôndola com frutas, para que não cuspa, para que não elimine secreções sobre determinados alimentos, porque aqueles alimentos serão consumidos por terceiros. E para que em casa nós também possamos ter uma educação
uma visão crítica, autocrítica de como nós procedemos nos preparos dos nossos alimentos e como nós procedemos na conservação desses alimentos para nosso consumo posterior. Tudo isso engloba a microbiologia de alimentos de uma maneira profissional, através da formação deles, e de uma maneira pessoal, caseira, em que a microbiologia faz parte do nosso dia a dia também, através da nossa observação e nosso senso crítico. Gostaria aqui de agradecer a todos e dúvidas técnicas ou relativas a essa apresentação, entrar em contato com a Telesaúde Goiás. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.